Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vai fazer um pedido agora para os servos sentarem. Eu sei que tem gente em pé. Pode sentar, senta aqui. Tem espaço aqui também na frente. Lá atrás, quem puder sentar, senta. Nós vamos fazer um pedido. Não se movimente mais na igreja. Quem está na parte de cima permanece. Não se movimente, por favor. Fique no seu lugar agora. Eu quero convidar o senhor, a senhora, você que está em casa, a fechar os olhos por um instante, para uma breve prece. Abra os seus braços. Pai, nessa noite, nós recebemos o teu amor. Nós recebemos a tua glória, Senhor. Nós recebemos e agradecemos por tanto que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Pai, porque o Senhor fala ao nosso coração. Obrigado pelo teu amor que é derramado nesse lugar. Obrigado, Senhor, porque nós somos curados nessa Santa Missa. Obrigado porque o Senhor está derramando um bálsamo de cura sobre cada um de nós. Obrigado porque o Senhor tem amadurecido a nossa fé, e com essa palavra de hoje o Senhor vai nos dar um nível de visão espiritual acima daquilo que costumeiramente nós temos vivido. Amém? Obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco na tempestade, nos dias maus e também nos dias bons. Obrigado porque a tua palavra hoje nos ensina que, mantendo a calma, nós mantemos a nossa confiança no Senhor. Obrigado, Deus, porque hoje a tua palavra nos revela que o Senhor está no controle de todas as coisas, e de que o Senhor mantém o universo, a extensão do firmamento, com a força do teu braço. Isso nos dá confiança de perceber que, se o Senhor consegue cuidar de tantas coisas maiores, o Senhor cuida com zelo e com amor, e com muita dedicação de cada um de nós. Obrigado porque o Senhor cuida de cada detalhe da nossa vida. E no dia de hoje o Senhor cura os nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados, no domingo passado Jesus estava em cima do barco, explicando as parábolas do reino. Naquele mesmo dia, quando o sol foi embora e chegou a noite, ele faz um convite aos discípulos que nós ouvimos nosso diácono proclamar muito bem, dizendo: vamos para o outro lado da margem. Estavam no mar da Galileia, e olhe para o padre. O mar da Galileia, no fundo, é um lago tão grande, que quando você for a Jerusalém, aquela parte lá da Terra Santa, você vai perceber, é tão grande que você pensa que é um oceano. Mas é um lago de 166 quilômetros quadrados, que fica situado num anel de montanhas. E foi provado cientificamente, olhe para o padre, não perca isso, não perca. Cientificamente foi provado que, por conta dessa condição geográfica, todo final do dia existem as tempestades, que são próprias por conta justamente do espaço geográfico. Amém, minha gente? Pois bem, depois de um dia cansativo, depois de um dia de pregação, de ministração, sabendo Jesus do que acontecia, Jesus tinha noção do espaço, sabia que à noite a tendência era justamente de um mar revolto, de tempestade, de um mar agitado. E olha que interessante, Jesus conscientemente leva os discípulos a uma tempestade. Olha que interessante, Jesus leva os discípulos a uma tempestade consciente. E isso deve abrir uma porta no nosso entendimento e no nosso coração, que a gente entende que muito mais do que Jesus fazer com que os discípulos desejem e precisem dele, Jesus queria amadurecer a fé dos discípulos. Fala para o irmão que está do seu lado: nessa noite, Jesus quer amadurecer a minha fé
a minha confiança. Diga isso para ele, ó. Diga para ele: eu agradeço muito a Deus, porque a minha fé e a minha confiança que o Senhor quer aumentar. Você preste atenção, queridos. O padre vai trazer 3 ensinamentos práticos. E o primeiro deles é: existe um propósito de enfrentar a tempestade. Existe um propósito. Porque eu não sei como que você está hoje, se você está num tempo de calmaria, ou se está muito agitado tudo que você está fazendo. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você, e pode ter certeza: Deus nunca vai ser pego de surpresa por nenhuma tempestade, nenhuma armadilha do demônio. Amém, minha gente? Se você está num período calmo, se você está numa tempestade, isso não importa, porque Deus está sempre preparado e Ele sabe cuidar de tudo. Por que o padre está dizendo isso, meus amados? Porque é estranho Jesus ter feito isso, é incomum. Mas Ele quis mostrar para a gente que quando a gente fala de tempestade, olhe para o padre, a gente fala de provação, a gente sempre tem aquele tom e aquela conotação negativa. Pô, estou passando uma tempestade, sabe, padre? Poxa, padre, estou passando um período mal. Só que preste atenção, olhe para o padre e encontre uma revelação de Deus nisso. Enquanto você pensa que existe uma tempestade só como algo ruim na tua vida, preste atenção, porque existe um propósito na tempestade. Por outro lado, ela pode ser usada por uma graça do Espírito Santo. Em outras palavras, a tempestade pode ser sim uma providência do Espírito Santo. Amém, minha gente? Deixa o padre explicar para você. Eu não sei se você percebeu, mas a Bíblia diz: quando Jesus entra no deserto, Jesus não foi por sua vontade, mas a Bíblia diz: o Senhor Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo. Hoje o que a Bíblia está dizendo é que Jesus conhecia que aquele lago, por conta de estar num circuito, geograficamente falando, num anel de montanhas, todas as noites, inclusive até o dia de hoje, aqueles que navegam por ali têm um cuidado à noite por conta das ondas revoltas, e Jesus então conscientemente leva os discípulos ali, porque Jesus queria dar uma graça para aqueles homens. Jesus queria fazer com que aqueles homens tivessem a sua fé amadurecida. Então, antes de ficar pensando sempre como o problema que você passa, ou a dificuldade, a enfermidade, a situação mais drástica da tua vida, como uma grande tempestade, algo ruim, pense: pode ser uma providência do Espírito Santo. Amém, minha gente? Quando a gente pensa sobre isso, a gente abre o nosso coração, e eu quero que você veja comigo a Bíblia, a palavra de Deus, lá em Tiago, no capítulo 1, versículo de 2 a 4. Olha aqui para frente, Tiago 1, de 2 a 4. Quem está anotando, faz a sua anotação, leia com o padre. Assim diz a palavra de Deus: considerai que é de suma alegria, meus irmãos, por diversas, versículo 3, sabendo que para a prova de vossa fé produzir a paciência. Versículo 4, cá entre nós, a Bíblia está dizendo que quando a gente passa por provação, ela produz dentro de nós paciência. Olhe para o padre, é verdade que antes de produzir paciência, ela pode produzir muitas coisas ruins. Mas se você está ancorado no Senhor, a Bíblia vai produzir a paciência. A paciência termina nela? Não, a Bíblia está dizendo que não. Ela precisa ser transformada numa graça que se chama vida cristã, a fim de vocês serem perfeitos e íntegros, sem fraqueza alguma. Olha para a pessoa que está do seu lado: você está sendo transformado nas suas tempestades, nas suas provações, para o amadurecimento da sua fé. Agora olhe para o padre. Eu quero dizer para você, quando Jesus foi acordado, olhe para o padre, Jesus não ficou bolado por isso. É chato, né, quando a gente está dormindo. Eu quero dizer para você: olha, se alguém morrer, não me liga de madrugada para avisar, porque eu não vou resolver nada, né, minha gente? Sim ou não? Você vai resolver alguma coisa? Nem eu. Então de noite não me acorde. Não, Jesus não gostou. Jesus estava lá, a Bíblia diz que a cabeça do Senhor estava por sobre o travesseiro, e ele ficou chateado. Mas preste atenção, Jesus não ficou triste porque acordaram ele. Jesus não ficou triste porque eles sentiram medo. Quem de nós, se você é ser humano, e você como padre, quando passa por dificuldade, sente medo, diga amém. Que bom, eu também sinto.
Mas os discípulos mostraram muito medo. Jesus não ficou chateado com o medo dele. Sabe que Jesus ficou chateado? Com a falta da maturidade da fé. Jesus ficou chateado? Não. Mas Jesus ficou triste, porque faltou a maturidade da fé. E aí a Bíblia vai dizer nesse mesmo livro, Tiago, capítulo 1, versículo 7. Acompanhe comigo, Tiago 1, versículo 7. Leia, compadre, só a primeira parte que nós vamos ficar. E por isso tem que ser todo mundo, inclusive as pessoas que estão em cima. Os irmãos estão lá atrás, lá fora da igreja. Leia, compadre. O que está dizendo a Bíblia? Essas provações são para mostrar que a fé que você tem é... Cara, na boa, não dá esse vexame. Está entendendo? Se você é cristão, porque assim, na boa, tem gente que nunca vai ler a Bíblia. Tem gente que nunca vai chegar... Você imagina, quem não é de Deus, quem não é cristão, quem não vai na igreja, tu acha que a pessoa vai parar para ler a palavra? Não para. Mas se você parar, a Bíblia diz em São Paulo que nós somos as cartas do próprio Deus. Então se você parar para perceber, a Bíblia no fundo, é você em pessoa. Se bem que a gente olha assim para cada irmão, né? Porque assim, quando tem aquele irmão que é reclamão demais, você fala assim, isso aí deve ser um livro de Jeremias, porque só reclamava, né? Era Jeremias puro. Outro você vê assim, é tão dócil. E você fala, isso aí tem carta aos Colossenses. Isso aí, né? Então, aquele irmão ali é pentecostal, Atos dos Apóstolos, não é assim que a gente fala? Mas olha, é sério. Talvez as pessoas não leiam mais a Bíblia. E a oportunidade que elas têm de ler, de fazer uma leitura em você, olhe para o padre... e dizer, esse homem é de Deus, aquele jovem ali vive a palavra. Então não dá mole, porque o que a Bíblia está dizendo aí é, se essas provações são para mostrar a veracidade da tua fé, você não pode dar mole. Está passando pela prova, vá se unir a Deus. Você sabe qual é o maior problema da juventude? E das pessoas que não estão conseguindo viver bem a sua vida cristã, é porque não querem passar tempo com Deus. As pessoas estão vivendo. Cara, organiza a tua vida. Não tem intimidade com Deus, passando 1 hora só no domingo. Na igreja não rola. Você diariamente tem que beber, tem que bater a fonte, tem que buscar o Senhor. Ou seja, aprenda a passar tempo com Deus, porque senão você vai passar vexame. As pessoas que olham e veem que você é de Deus, e vai dizer, caraca, ele está assim no momento da dor, no momento da provação, que vexame, eu não quero mais ler Bíblia nenhuma, ir para a igreja nem pensar, Deus me livre. Mas ao contrário, você olhar e dizer, cara, aquela menina é muito resiliente, cara, aquele jovem ali, você vê, perdeu o pai, olha como ele está, que testemunho bonito. Ou seja, você é a palavra de Deus. E quando você passar pela prova, a Bíblia está dizendo para você que você vai mostrar a veracidade da sua fé, se você for um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Amém, minha gente? Amém. Esse é o primeiro ensinamento. Existe um propósito para a tentação, para a provação, para a tempestade. E ela não é para te destruir, mas ela é para amadurecer a sua fé. Diga para mim, diga para o padre, eu entendi que o propósito das tempestades é o amadurecimento cristão. Diga isso, compadre. Obrigado, Senhor. Eu não quero dar vexame, porque as provações são para mostrar que a fé é verdadeira. Segundo ensinamento. Não é um clichê, mas eu preciso dizer para você: o Senhor está no controle de tudo. Você sabe que uma vez eu estava na Austrália, eu peguei um avião, saí da Austrália, fui para Nova Zelândia, da Nova Zelândia, isso foi na Jornada Mundial da Juventude, eu era seminarista, e quando olho para o padre, saímos, você imagina o tamanho do oceano, eram 14 horas de voo da Nova Zelândia até o próximo ponto, 2 horas depois de sair da Nova Zelândia, carinha que estava lá pilotando, o piloto falou assim, a gente tem que dizer uma coisa para vocês, a gente perdeu o GPS, deu uma pane geral. Quem conhece e quem é chegado a Deus começa a rezar, porque a gente vai tentar voltar. Meu querido, eu quero dizer para você uma coisa, ali eu vi muita coisa acontecer. Muita gente chorando, gritando, desesperado. Aí tinha um grupo católico que começou, vamos rezar o terço. Começaram a rezar o
texto. Oh, mas é sério, eu nunca vi tanta turbulência na minha vida. Sabe o que o padre fez? Eu virei para o lado e fui dormir. É sério. Sabe por quê? Eu falei, meu filho, minha vida está na mão do Senhor. Ele está controlando tudo. Dessa última vez, a última viagem que eu fiz agora, chegando para vir para o Brasil. Sabe o que aconteceu? O avião prontinho naquela reta para poder subir, os motores ligados. Encontramos um defeito. Não, vamos ter que voltar. Ele volta, sai da pista principal, vai para a pista lateral, fica 45 minutos tentando consertar. Não consegue. Não conseguimos 45 minutos tentando consertar, não conseguimos, vamos voltar. E lá a gente vai tentar de novo, minha gente. Quando a gente chegou lá, no ponto para desembarcar, disse, quem quiser pode desembarcar. Uma meia dúzia desembarcou. Depois veio um técnico lá, os engenheiros, 1h20, trabalhando, consertaram. Disse, ó, quem confiar vai. E a gente, uma ruma de gente disse, eu não vou não. E eu disse, eu vou, porque a minha vida está segura nas mãos de Deus. Amém, minha gente? Quando Deus está no controle, eu falei, se eu for morrer agora, eu estou feliz demais, sabe? Eu já dei minha vida para Deus, eu estou muito satisfeito com tudo que eu vivi. Dizer assim, eu vou para Deus. Mas assim, eu falava no meu coração, o Senhor está no controle de tudo. O Senhor está no controle, o Senhor está no controle. Eu quero dizer para você, se você quiser, o diácono leu para a gente, não perca isso. Não perca isso. O diácono leu para a gente Marcos 4:35. O que é que estava escrito lá? Vamos para o outro lado da margem. Depois, preste atenção, ele leu Marcos 5:1. Eles chegaram do outro lado da margem. Amém, minha gente? Cara, se Jesus conscientemente disse que eles precisavam passar pela aprovação, Marcos 4:35, por que ele não lembrou logo? Cara, preste atenção, porque vai chegar Marcos 5:1. Eles chegaram todos do outro lado da margem. Só que aí o que acontece? Existe sempre um meio. E nesse meio, entre Marcos 4:35 e Marcos 5:1, existe um meio. Que meio é esse, padre? É quando o diabo aparece e tenta destruir tudo. É quando o diabo aparece e tenta destruir a tua fé. É quando o diabo aparece e tenta dizer que a tua oração não tem muito valor. Amém, minha gente? Fala para quem está do seu lado assim, na tua vida, no meio da tua tempestade, vai existir um meio, mas cuidado para você não se perder. O Senhor está no controle. Diga isso para ele, o Senhor está no controle. Ah, minha gente, é maravilhoso acreditar em Deus, sabe por quê? Porque o diabo vai tentar destruir tudo, mas Ele está cuidando, Ele está no controle. Quem acredita pode dizer um amém aí, minha gente. Quem acredita pode dar uma salva de palmas aí. Glória a Deus. E aqui é o maior presente que o padre pode dar para você, na boa, gente. Olha, cara, se eu tivesse um padre que pregasse isso para mim, eu ia ficar apaixonado pelo meu padre. É sério. Não, o que eu vou falar agora para você não é um presente de Deus, gente, é sério. É sério o que eu vou dizer para você. É algo tão precioso. Eu me emociono com isso. Sabe por quê? Porque Deus fala isso para o meu coração. E eu vivo isso. Terceiro ensinamento, para mim é o mais precioso de todos. Terceiro ensinamento, manter a calma é sinal da sua confiança em Deus. Você sabe por que Cristo ministrou sobre a tempestade? Porque Ele tinha paz. Olhe para o padre. De tudo que o padre vai dizer, se você puder guardar isso, guarde, porque é muito precioso. Cristo ministrou sobre a tempestade, porque Ele tinha paz. E sabe o que significa isso, meu amado? Quando você vê um oceano cheio daquelas ondas revoltas, não perca isso. E você vai precisar voltar a ouvir essa mensagem no YouTube de novo, porque é muito precioso. Quando você vê o oceano com as ondas revoltas, lá em cima, lá na superfície está tudo assim. Lá no profundo do oceano existe uma grande calmaria. Amém, igreja? Deus está te trazendo aqui, Deus trouxe, você que está em casa ouvindo essa mensagem,
É porque Deus está dizendo que Ele te trouxe aqui porque Ele quer que você, quando passe pelas situações mais complexas da sua vida, por meio de todas as agitações, você tenha a paz interior. Amém, meu amado? E eu quero que você diga isso: eu quero, Senhor. Feche seus olhos e diga: eu preciso, Senhor. Diga para Ele: é para mim, Senhor. Não importa o que aconteça ao meu redor, lá no fundo, eu posso ficar em paz, tranquilo, porque eu confio no Senhor. Sabe, meus amados, a Bíblia diz em Provérbios 16, 32, anote isso que é precioso. Provérbios 16, 32, leia, compadre. Mais vale a paciência do que o heroísmo. Continue. Mais vale quem domina o coração do que aquele que conquista uma cidade. O que a Bíblia está dizendo é que quem tem um domínio próprio, quem consegue dominar suas emoções, ou seja, aquele que não é dominado pelas emoções, ele pode, e ele é mais forte do que aquele homem que sozinho destrói todos os inimigos de uma cidade inteira. Olha que maravilha. A Bíblia está chamando a atenção para o meu coração e para o seu. Jovem, o que é que está acontecendo aí dentro de você? Por que você está sendo ainda conduzido pelas suas emoções? Cara, é inevitável. Você entende que o processo é claro. Olhe para o padre. Se você está feliz, é espontâneo você sorrir. Se você vê algo que te revolta, você fica irado. E essas primeiras impressões que a emoção causa na gente, não podemos mudar. Mas o que a gente faz a partir dela, aí, meu amado, eu quero dizer se você é controlado pelo Espírito Santo ou se você está alimentando a tua fúria interior. Amém? Desculpa te dizer, se você não prestar atenção nisso, você vai agir em todas as tribulações, em todas as tempestades como um homem. A Bíblia está lembrando que você pode ter o coração de Deus. Jesus ministrou paz sobre aquelas tempestades, porque Ele tinha isso. E eu estou ensinando isso para vocês, que mesmo a tua emoção não pode controlar o seu coração. Olha quantas vezes você é perseguido dentro da sua mente. E eu estou falando mesmo como psicólogo. Quantas vezes você olha para o padre, não perca isso em nome de Jesus. Quantas vezes você nem sabe que você pode lutar contra os pensamentos maus. Querido, se o pensamento mal vem, você tem a autoridade do Senhor para dizer: eu não vou alimentar ele em nome do Senhor. Se você está lá num dia bom e de repente vem sobre você uma memória de algo ruim que te aconteceu, e você começa a se culpar, e aquilo começa a deprimir o seu dia, em nome do Senhor, com a autoridade que você tem, diga: o Senhor é maior na minha vida. Eu ouvi um amém aqui? Amém. Você pode dizer: as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Não aceite, querido, em nome de Jesus. Olha, quando eu descobri isso, foi maravilhoso na minha vida. Quantas vezes você se culpa e você fica vivendo de emoção, quando você tem autoridade de dizer: não, calma lá, segura a onda. Não é assim não. A Bíblia está dizendo que aquele que acalma o coração e acalma a mente, ou seja, aquele que tem um controle, é mais forte e mais poderoso do que um homem que é capaz de dominar uma cidade sozinho. Olha que bênção. E aí, mais profundamente, eu quero que você acompanhe o pensamento do padre. A Bíblia diz, e você pode vir comigo em 1 de Pedro, capítulo 3. E aqui o padre já está terminando a pregação, então não perca isso. 1 de Pedro 3 e 4. Eu vou usar o finalzinho, mas eu vou ter que ler tudo com você. Mas aí eu só vou ler se o pessoal da parte de cima lê conosco. Combinado, minha gente? Sim ou não? Pessoal lá de cima, vamos com o padre, você também dê uma força. Diz a Bíblia: não seja o vosso adorno cabelos trançados, ornamentos. Olha só um minutinho, a Bíblia não está dizendo nada contra isso não, hein? Abre a cabeça aí, viu? Pelo amor de Deus. A Bíblia não está falando contra isso não, hein? Mas não seja o principal, que a Bíblia está lembrando. E vai dizer o que pode ser o principal. Continua a leitura: cabelos trançados, ornamentos de ouro, inclusive é muito bonito, pode usar. Vestidos, continue usando. Versículo 4: mas tende aquele ornato interior e oculto do coração, que é o que, minha gente? Aí tem que ser toda a igreja. O que é? A pureza incorruptível de um espírito suave e
pacífico, o que é tão precioso aos olhos de Deus. Diga assim, é uma bênção. É uma bênção que é precioso para Deus. Cara, o que é precioso para Deus é que você tenha paz de espírito, é que você tenha um autocontrole, é que você tenha capacidade de se acalmar no momento da tempestade. A Bíblia ensina isso e você precisa viver isso. E eu estou terminando aqui para dizer isso para você com todo o amor. O que está acontecendo aí dentro? O que está acontecendo aí dentro? Cultive aquilo que agrada, que aos olhos de Deus é maravilhoso. Essa pureza, essa calma, esse autocontrole. E os nossos jovens precisam dessa palavra, porque são tentados muitas vezes a agir pela emoção. Tem que fazer aquilo, tem que ser desse jeito. Não, calma, diz a palavra em 1 Pedro, que esse ornamento da pureza, desse espírito suave, pacífico, habite o seu coração. Aí eu termino dizendo isso para você. Permanecer calmo na tempestade é o que nos dá autoridade sobre a tempestade. Cristo ministrou sobre a tempestade, porque naquele momento ele permaneceu calmo. Fala com a pessoa que está do seu lado. Fala aí para ele, tenha paciência. Esfria a tua cabeça. Esquenta o teu coração. E coloque na sua boca declarações que favoreçam a sua fé. Queridos, coloque na sua boca com declarações de que vai favorecer o caráter de Deus. Porque olha só, olha para o padre, eu termino aqui, essa é a palavra final. Na boa, na tempestade, não é tempo de ficar, olhe para o padre, com muito blá blá blá, não. No momento da prova, da dor, não é momento de ficar lá na internet jogando lá. Cara, isso só mostra quanto você é imaturo, o quanto você espiritualmente é superficial. Desculpa dizer isso, mas estou falando como pai. Mas estou abençoando o seu coração dizendo isso. Ministre aquilo que você tem. Deus está te dando agora uma paz interior. Deus está moldando o teu coração, dizendo que esse é o adorno que Ele gosta. Aquele que tem um autocontrole é mais forte do que um homem que domina uma cidade sozinho. Em nome de Jesus, na tempestade você tem autoridade quando você mantém a calma. Segura firme. Ele está no controle. Marcos 4:35. Vamos para o outro lado. Conscientemente, Jesus está dizendo: jovens carismáticos, juventude Maria Mãe, eu quero que vocês sejam capazes de passar pela tempestade. E aí como é que você vai passar? Irritado, gritando, jogando coisa na internet, cara, na boa, a gente aqui, vou falar aqui com vocês entendem o padre, tá entendendo? Isso aqui não cola mais pra gente, amém? Fala para o que está do seu lado aí, isso já não cola mais. Você vai falar assim, isso tem nada a ver com a gente, cara. Na boa, a gente está em outro patamar, diga aí. Caraca, pelo amor de Deus, fala sério, né? Dá não, gente. Eu abençoo o seu coração, porque eu sei que você entendeu a palavra de hoje. Ministre paz em toda a tua tempestade. A tempestade não pode ser vista apenas como algo ruim, mas é um momento de a gente ser purificado e amadurecer a nossa fé. Está tudo de ruim acontecendo. Lembra que existiu Marcos 4:35, mas que chegou o Marcos 5:1. Eles chegaram do outro lado. Querido, se Jesus está dormindo ou não, eu não importo. A única coisa que eu me importo é se Ele está na minha barca. E se Ele está na minha barca, vai chegar a Marcos 5:1. Nós chegamos do outro lado. O Senhor vai fazer você passar por toda a tribulação. Se você estiver com o Senhor, Ele vai estar com você. E a tribulação vai embora, querido. Não cola mais. Reagir de outra forma, sabe por quê? Porque você tem paz no seu coração. E no momento da dor, você ministra paz no teu coração. E quem está entendendo pode dizer aleluia. A tempestade existe para forjar um caráter de cristão aí dentro, para formar em você um cristão autêntico, um jovem diferenciado. E amanhã você vai voltar para a sua vida normal. Preste atenção, mas não envergonhe, porque as pessoas da tua faculdade não vão parar para ler a Bíblia. A galera lá da tua escola não vai ler a Bíblia, mas vai ler você. E se olhar e vai dizer, cara, tem alguma coisa diferente com aquela menina ali. Ela veio
Ela está meia doida. Está cheia de uma coisa lá. Irmão, ele sabe que é o Espírito Santo. Amém, minha gente? Oh, glória a Deus. Eu abençoo o seu coração. Termino minha palavra aqui. Já terminei. Você passa pela prova com Deus. O resto vem por acréscimo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos aplaudir a presença do Senhor.